Olá, tudo bem? A voz não está ajudando muito, mas hoje eu vou contar uma história bem interessante, diferente daquelas da Maria. O Encontro das Águas. Muitas pessoas aqui em Porto Velho já ouviram falar no Encontro das Águas, de dois rios que acontece no Amazonas. Então, hoje eu vou falar de uma viagem magnífica, como a Maria veio realizar um sonho de morar com a mãe dela e não conseguiu realizar este sonho, por algumas razões que depois eu vou contar. Então Maria foi morar naquela casa de família, ela adotou uma família e a família adotou ela. Ela se deu muito bem aos 17 anos de idade. Que essa história também eu já contei da dona Juraci. Dinorá, parece que a mãe dela, dona Dinorá, parece que ficou sentindo assim algum sentimento, porque não pôde ficar com a filha e a filha chorou, mas ela pensou naturalmente que a filha deve estar sentida. Passou um ano, ela se aproximou da Maria, sendo empregada doméstica, e disse assim: Minha filha, faz tempo que eu junto um dinheirinho aí, eu tenho uma poupança, eu tenho um dinheiro guardado e eu não vou com meu companheiro. Ele não quer ir, eu quero ir a Manaus novamente, que eu já fui uma vez visitar teu irmão. E agora, Maria, eu quero de novo visitar teu irmão para ver como ele está. Ela falava assim: eu soube que ele já está casado, já tem filho. Eu quero ir lá visitar o Chico. Tu topas ir comigo, minha filha? Vamos embora, eu pago tua passagem. Maria ficou numa alegria que foi uma surpresa, que ela não esperava uma coisa dessa. Imagina só, quando os navios chegavam aqui em Manaus, na beira do riozão Madeira, né? Era a maior comemoração aqui em Porto Velho. Era a coisa mais espetacular que existia aqui na cidade. Aquele navio. Aí o povo corria. Corria todo mundo lá para a beira do rio. Era gente à beça. Uma novidade, o navio chegando. Daqui a pouco o outro navio ia saindo. Então o pessoal ficava lá até os parentes se despedirem, abraçava, beijava, entrava no navio e viajava. Iam para onde? Esses navios faziam rota para Manaus e para Belém também. Tinha o Lauro Sodré, tinha outros que eu não estou lembrada. Se eu me lembrar, depois eu falo. A Maria ficou muito contente de fazer uma viagem dessa, que todo mundo comentava na cidade. A Maria fazia um ano e pouco que estava aqui em Porto Velho, né? Veio do Acre, a professora. Então ela foi com a mãe. Compraram as passagens e foram, viajaram. Levava 4 dias para chegar em Manaus. Então ela ia visitar o filho e Maria já sabia que existia o Encontro das Águas. No meio do caminho, quando começaram, na primeira noite, antes de anoitecer, o pessoal conheceu um jornalista daqui de Porto Velho, que eu não consigo lembrar o nome dele. Ele era muito conhecido aqui em Porto Velho. E ele criou um jornalzinho dentro do navio chamado A Pororoca do Madeira. E todo dia ele escrevia as notícias que iam acontecendo, as impressões que ele tinha das margens, do riozão, entrevistava pessoas dentro do navio. Era uma viagem fantástica, o primeiro dia. E à noite, ele inventou logo no primeiro dia uma programação assim, rapidinho mesmo. Aí muita gente começou a se inscrever. Um cantava, o outro declamava uma poesia, então era uma animação danada. O saguão do navio Lauro Sodré, um navio grande daqueles, bem grandão mesmo. Muita gente ia lá tocar um violão, tocar alguma coisa, e tinha um grupo de artistas, um trio de artistas paraguaio, que toda noite, como eles eram artistas, né? Toda noite eles eram os principais que se apresentavam com violão, o outro tocava harpa, muito linda a harpa, eu nunca tinha escutado uma harpa tocando, era muito linda, uma programação maravilhosa dentro do navio. Ixi, Maria estava encantada com esse negócio, né? Um dia Maria se inscreveu, no segundo dia, foi declamar uma poesia também de lá do colégio dela, né? Quando é no outro dia de manhã, depois do café, no corredor do navio, um senhor muito simpático, grisalho, bem corado, bonito homem, chegou e disse assim: muito prazer, eu sou Alfredo, você é Maria? Maria, eu ouvi a sua poesia ontem e fiquei encantado. Gostei muito, você declama muito bem, Maria. Você não gostaria de estudar arte dramática? Ela disse: eu tenho vontade, porque lá no meu colégio, a Amado Superiora me disse que eu tenho talento para arte dramática e tenho também talento para pintura artística,
para artes em geral, mas eu não sei o que vou fazer da minha vida ainda, porque eu sou muito nova e eu tenho um emprego lá em Porto Velho. Eu disse, olha, Maria, meu nome é Alfredo, eu estou disposto a levar você para São Paulo se você quiser. Ficou encantado comigo e ficou só fazendo aqueles elogios. E a Maria ficou muito desconfiada. E ele elogiando a Maria, você é muito bonita, você tem uma boa aparência, você vai estudar arte dramática, eu vou levar você para minha casa. Hoje mesmo vou ligar para minha esposa, eu tenho certeza que ele vai aceitar, Maria, você. Meus filhos já estão grandes, já se casaram, e ele era um coroa assim de mais de 60 anos, mais ou menos assim, que a Maria achou que ele já era um coroa, né? Ela ficou muito desconfiada, mas agradeceu e se separaram, cada um foi para o seu lado, né? À noite, depois do jantar, depois da festa, ela foi contar para a mãe dela lá no camarote. Dinorá alugou o camarote de verdade. Desta vez, ela viajou de camarote. Não foi como aquela viagem que ela teve há muitos anos atrás, que ela ia lá embaixo, de terceira, com aquelas redes. Não, Dinorá dessa vez viajou de primeira, em camarote, ela e a Maria. Então a viagem estava sendo um sucesso, né? E ela foi contar, olha, um senhor chamado Alfredo, mamãe, quer me levar para São Paulo para eu estudar arte dramática, para eu me tornar artista, cantora de palco, representar no palco. E a coisa que eu mais quero na vida, mamãe, é isso. Eu não sei se eu vou poder. Dinorá olhou para ela e disse, Maria, uma pobrezinha como tu, Maria, como é que tu vai ser artista, minha filha? Quem é que vai custear? Mamãe, ele disse que me leva para a casa dele. Naturalmente, ele tem posses, ele tem dinheiro, mamãe. Ele está disposto a me levar. Eu estou com a pulga atrás da orelha, eu não sei se eu posso confiar nele. Eu falei para ele que eu ia falar com a senhora. Se a senhora deixasse, se a minha mãe deixar, eu vou. Falei para ele. Eu não disse nada que ia, mamãe. Tá bom, Maria, então amanhã a gente conversa com ele. Se ele garantir que vai no juiz pedir autorização para te levar, minha filha, aí eu deixo, tudo bem, com aval do juiz. Não vai ser de boca não, Maria. A gente não pode ser besta, não. Aí Maria foi dormir e ficou acordada pensando. Será que eu posso confiar neste homem? Ela pensava, porque ela ficou se lembrando que quando ela saiu do colégio, 3 dias antes de viajar, ela foi se confessar com o bispo Dom Júlio Maria Mattioli. Todo mundo queria se confessar com este homem, era o bispo do Acre. E ele disse assim, minha filha, batendo os dedinhos assim no confessionário, minha filha, agora você vai para um mundo diferente daqui. Porque aqui nesse colégio você já ficou muitos anos interna. É um mundo completamente diferente de lá de fora. Você não pode confiar em todo mundo, porque existem pessoas muito perigosas, enganadoras, mentirosas. Então você tem que ficar muito atenta, porque você é muito jovem, vai querer confiar em todo mundo, você não tem maldade para a vida. Maria ficou, antes de dormir, pensando nisso aí. Será que o bispo não tem razão? Eu vou confiar nesse homem, depois esse homem vai querer deixar a mulher e ficar comigo, sei lá, pode acontecer algo. Maria ficou martelando e dormiu. No outro dia, foram falar com ele. Maria saiu procurando no navio e a mãe também procurando ele, que era muito grande no navio. Encontraram ele, estava lá no saguão, tomando uma cerveja numa mesinha. Ela se dirigiu. Dinorá disse assim, boa tarde, seu Alfredo. Dinorá, sua criada. Ô, dona Dinorá, muito prazer. É a mãe da Maria? Sim, sentem, podem sentar. Sentamos, ele ofereceu cerveja, ninguém quis. Aí Dinorá foi conversar com ele. Eu sei que o senhor está querendo levar minha filha para lá, para São Paulo, para ser artista, fazer o curso de arte dramática e tal. Mas eu vou dar uma solução para isso aí. Quando chegarmos em Manaus, o senhor vai lá na justiça, procura o juiz e procura uma autorização judicial, que aí eu entrego a minha filha para o senhor levar. Porque ela é muito nova, ainda vai fazer 18 anos. Eu não conheço quase nada da vida. Tá bom assim? Tá, sim, senhora. Não tem problema, dona Dinorá. A gente faz sim. Assim que chegar em Manaus, eu providencio isso. E aí ela deu o endereço dizendo, nós vamos ficar lá no São Raimundo, na casa do meu filho, mas não deu número nem nada, porque ela na hora
na casa do meu filho, como se ele conhecesse a casa do filho. Tá bom, procurei. O nome do meu filho é Francisco. Francisco Costa, relojoeiro, lá no bairro São Raimundo. Todo mundo conhece o Francisco, porque talvez ela não deu o nome da rua e o número, talvez ela não sabia, mas eu acho que ela sabia, porque ela disse que ia para a casa do Francisco. Mas só que ela procurou primeiro uma irmã dela, que ela tinha o endereço da irmã. E a irmã foi que levou ela lá no São Raimundo, né? E o homem concordou. Passou mais um dia, mas hoje são 4 dias, né? No quarto dia, ninguém nem via mais o seu Alfredo. Maria ficou procurando o seu Alfredo para bater mais um papinho e tal, mas não encontrava mais ele. Parece que ele se esquivava, ninguém conseguiu mais falar com ele. Até o momento do desembarque, não conseguiram mais ter um papinho com o seu Alfredo. Mas como ele disse que ia providenciar, anotou o nome da Maria, anotou o nome da dona Dinorá, mas não anotou o número do documento, nem nada. E as duas bobas também não sabiam que precisava dar os documentos, né, nem nada. Elas achavam que iam se encontrar de novo para dar, né, alguma coisa, né. Ficou por isso, saltaram e não se encontraram mais com o seu Alfredo. E nesse momento chegou o quarto dia. Quando chegou o quarto dia, eles avistaram o Rio Negro e o Rio Solimões. Aquele espetáculo maravilhoso, todo mundo correu para um lado do navio para ver aqueles dois rios enormes, um preto e o outro marronzinho, com as águas barrentas. E eles não se misturam de jeito nenhum. Ficava o marronzinho para cá e o pretinho para cá. Um espetáculo. O Rio Solimões é do braço, se eu não me engano, do braço direito do Rio Amazonas. E os dois rios enormes se encontrando com aquela coisa magnífica que todo mundo ficou naquela alegria, batendo palma e cantando, uma coisa espetacular. Então, eu sugiro aquelas pessoas que ainda não viajaram para Manaus de navio para conhecer, é um conselho que eu dou. É um momento muito feliz da Maria com a família dela, embora incompleta, com a mãe, né, viajando. Foi um presente maravilhoso que ela ganhou. Conheceu essa maravilha espetacular do encontro do rio, que começa a 10 quilômetros, chegando a distância do centro de Manaus a 10 quilômetros para lá, você já começa a ver o espetáculo dos dois rios até chegar em Manaus. É uma coisa magnífica. E eles só se encontram 10 quilômetros depois. Aí eles se encontram, eles se misturam. Por enquanto, eles não se misturam. Então, eu convido os amigos, para quem quiser poder fazer essa viagem, é um espetáculo, não vai se arrepender. E aqui, amigos, ficamos aqui com essa felicidade da Maria com a mãe viajando, né? Fazendo as pazes com a mãe, né? Muito obrigada pela atenção. Um beijo para todos. Até a próxima, tá bom? Tchau.